Bom dia, meu amadíssimo irmão. Vamos ao nosso Evangelho do Dia para a Família, desta sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 4, dos versículos do 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos, que enche a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhe falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amadíssimo irmão, a semente é a fé na palavra de Deus. Jesus usa palavras muito simples para nos explicar como acontece o processo da nossa conversão. A semente que alguém espalha na terra é a fé, que por meio da palavra de Deus vai sendo acolhida no nosso interior. Quando a ouvirmos com atenção, quando a meditamos e abrimos o nosso coração para abrigá-la. Sem que notemos, a semente do reino vai germinando e crescendo dentro de nós, por obra do Espírito Santo. Nós apenas oferecemos a terra do nosso coração. E o próprio Deus planta, rega e cultiva a nossa alma. Assim como na árvore aparecem primeiro as folhas, depois as espigas e por fim os grãos. Dentro de nós vão se manifestando as características que identificam que o reino de Deus já acontece na nossa vida. Isto é, convenção e não acontece de uma hora para outra. Exige tempo, maturação, abertura de coração, perseverança na oração,
na meditação da palavra e principalmente o desejar viver este reino aqui na terra. O reino de Deus é um estado de espírito, é o modo de ser de Deus e pertencer a Ele, depositando a nossa confiança e o nosso ideal nos seus desígnios para nós. Jesus passa, então, a ser o Senhor e Rei da nossa vida e a nossa maior motivação. As características do reino vão evoluindo em nós, assim como o grão de mostarda que de pequenininha semente se torna uma grande árvore que dá um abrigo aos pássaros do céu. Estas características são visíveis através das nossas ações de generosidade, de acolhimento, de fraternidade, de solidariedade e do saber relacionar-se bem com o próximo, perdoando, partilhando e compreendendo. Pense nisso. Faça seu momento da reflexão pessoal. Você sente em si as características do reino de Deus? Sente? Você tem observado as transformações que estão acontecendo em você? Houve mudanças no seu temperamento? Houve? Você tem crescido no processo de conversão? Tem? Pense nisso. Reflita sobre a sua vida, meu amadíssimo irmão. Um beijo neste teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.